A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é o dono de toda a graça que é derramada por nós e nos enche de alegria e dessa paz que o mundo não consegue compreender, mas nós temos, mesmo quando a situação está muito difícil. Nós temos paz no Senhor Jesus. Hoje o Senhor me deu a palavra em Atos, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 32 ao 43. Como sempre, eu vou ler essa parte toda que eu falei, e conforme o Espírito Santo for me direcionando, eu vou parando e falando. Vamos lá, versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, e os quais se converteram ao Senhor, quando viram esse milagre em que o homem chamado Enéas, ele há 8 anos estava numa cama, ele levanta e pode fazer a tua cama e andar, tomar a tua cama e andar, né? Muitos creram no Senhor Jesus por causa desse feito que o Espírito Santo de Deus fez por meio da vida de Pedro. Sujou a mão? Só um minutinho. Continuando. No versículo 36 diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Ficou doente e morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, onde Pedro estava, Lida, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, tirou todo mundo desse quarto alto, sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Glória a Deus. Ali Pedro, ele foi chamado. Ele estava em era perto ali de Jope, não é isso? E ele foi chamado para estar ali. O Senhor já tinha operado um milagre por meio da vida de Pedro. Filha, calma aí. Voltando aqui, teve uma pequena interrupção dessa garotinha, mas eu vou continuar. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, oh glória, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Muitos creram no Senhor por causa do milagre em que o paralítico pegou a sua cama e andou. E muitos creram por causa dessa mulher que estava morta, mas tornou a vida por causa de uma oração. Que Pedro foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus a fazer pela vida dela. E ele vai e fala: Tábita, Tábita o quê? Levanta-te. O Senhor, ele tem separado pessoas para operar milagres e maravilhas,
mas você tem que buscar esses dons do Senhor, ora ao Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe aqueles que querem o bem do próximo, que estão fazendo para servir ao próximo. E por causa desses milagres e maravilhas, muitos crerão no nosso Senhor Jesus. Aqui, a questão do paralítico, né? O paralítico, esse homem paralítico, ele ficava perto do templo. Então, Jesus, ele passou, no tempo que Jesus estava ali entre eles, creio que muitas vezes ali naquele caminho. E o Senhor não o curou, podendo fazer. Eu creio, e eu estou especulando, que o Senhor, ele pode não ter curado, porque ele queria mostrar que os discípulos dele, aqueles a quem seguiam a Jesus, mesmo após a morte e ressurreição de Cristo, onde ele vai para o céu e assenta à direita do Pai, preparar morada para cada um de nós. Ele quis dizer, olha, agora Pedro e tantas outras pessoas podem fazer os milagres e maravilhas que eu operei aqui na terra. O Senhor fala, vocês operarão milagres e maravilhas ainda maiores por causa do Espírito Santo que o Pai vos envia. Então, creia que o Senhor pode operar milagres e maravilhas na sua vida e através da sua vida. Basta buscarmos a Deus e obedecermos ao seu direcionamento. Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço ao Senhor e eu sei que grandes coisas Ele vai fazer por meio da tua vida.